Fala, torcedor flamenguista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Enfim, né? Graças a Deus, uma vitória muito importante para nos afastarmos ali, né? Dos concorrentes. O Flamengo abriu uma vantagem boa. E vamos ver aí agora, pessoal, a opinião da galera aí, né? Do O, né? E o Thiago Leifert também, né? Que falou sobre a cavadinha do Yuri, sobre alguns lances polêmicos. Vamos ver o que eles falaram desses lances, beleza? E vamos comentar nossas opiniões nos comentários, tudo bem? Vamos começar aqui com o Mauro César aqui, né? Que geralmente é um cara mais direto sobre os lances polêmicos que teve durante o jogo. Todo jogo tem, né? Ainda mais no clássico desse. Então, sem mais delongas, vamos ouvir. Que tem tudo para ser campeão, aquela virada grande. Foi uma vitória do Flamengo para compensar um pouco as circunstâncias, né? A má exibição de quinta-feira na Argentina, né? A má exibição de quinta-feira na Argentina, né? Muita gente não entendeu porque que o time reagiu no segundo tempo. Para mim isso é muito claro. O Corinthians estava muito mais inteiro, na sua semana inteira se preparou para o jogo, desfalcado, mais inteiro, fisicamente mais inteiro. O Flamengo, pelo contrário. Jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. O desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso, conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo. Aí, o Roberto, não só pelo pênalti, né? A jogada do pênalti, que para mim não houve, um chute na trave. Ele tá cara a cara com o Rossi. Ele tem mais duas outras chances. Rossi, ele tem mais duas outras chances. Não tão claras como aquela, mas teve. E o próprio pênalti que ele bateu daquela maneira, né? E acabou perdendo. E tem um impacto, acho que até emocional também, né? Você perder um pênalti é sempre muito ruim. Perder daquela forma, acho que impacta o time inteiro. Você fala, nossa, como é que a gente perde um pênalti assim? Né? Devolver uma bola para o adversário, isso é pesado. No segundo tempo, o Corinthians não consegue manter o ritmo. É impossível jogar com aquela intensidade como o Corinthians jogou no primeiro tempo. Aí a qualidade do Flamengo, acho que entra em campo. O jogo se equilibra mais, o Flamengo consegue ter o maior controle e consegue depois a virada, né? O gol, curiosamente, sai no segundo tempo, o gol do Roberto, quando ele teve tudo para marcar ainda no primeiro tempo. Na jogada do gol, acho que vale destacar a má fase do Léo Ortiz, foi jantado pelo Roberto na jogada do gol e, além disso, jogou mal, foi dominado pelo Carrilho do Estudiantes, Guido Carrilho, no jogo de quinta-feira, como o Léo Pereira também. Os zagueiros do Flamengo sofreram muito. O Flamengo sofre muito com bola longa e aconteceu na quinta e ontem o Roberto levou a melhor. E o Flamengo consegue a virada. Vale destacar a participação do Carrascal, deu 2 assistências, né? Importante, já tinha feito um gol contra o Vasco, já tem 4 assistências com a camisa do Flamengo, se não estou enganado. E já marcou o seu gol, e ontem ele deu passe para os 2 gols, jogada iniciada pelo Samuel Lino. E a esperteza do Plata no lance do segundo gol, que bate lateral, fica a discussão. Agora, gente, vamos combinar, né? A bola sai para o lateral, o árbitro, o Bandeira marcou. Aí você vê 30 câmeras para chegar, foi de que lado, bateu em quem e tal. O Corinthians tinha que estar mais atento, né? A recomposição foi péssima. O Plata bateu, os jogadores do Flamengo estavam com espaço para burro para construir a jogada e o Luiz Araújo finalizar completamente livre, né? E acabou fazendo ali o gol da virada. Não acho nem que o Flamengo mereceu ganhar. Acho que, pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, foi uma vitória assim justa. Mas pontos corridos é um campeonato que você tem que vencer e pontuar. Houve outros jogos que o Flamengo merecia ganhar e não conseguiu a vitória. E perdeu pontos no campeonato, empatando algumas partidas em casa, inclusive, né? Então foi importante. E tem um detalhe agora para quinta-feira que é preciso prestar atenção. Se o Flamengo fizer uma vitória, conseguir a vitória sobre o Cruzeiro, ele abre 7 pontos sobre o Cruzeiro com um jogo a menos. Significa que ele pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro. Então, se o Flamengo quinta-feira vencer o Cruzeiro fica praticamente fora da briga. Porque ele fica 7 pontos, podendo ir para 10. Sem confronto direto. E o jogo do Flamengo contra o Sport, o jogo atrasado, no Recife, não tem data por conta desse calendário maluco, né? Então, esse jogo pode ser no momento que o Sport pode estar já rebaixado, ou virtualmente rebaixado. Já está quase, né? Não sabe nem que esporte vai ser esse que o Flamengo vai enfrentar. Em condições normais, o Flamengo tem muita chance contra o Sport. Até lá, talvez maiores ainda. Então, quinta-feira o jogo tem um caráter realmente decisivo no Maracanã, 8h30. E é importante para o Cruzeiro não perder e para o Flamengo vencer o jogo, que ele tira um adversário. Praticamente vai ficar na briga Palmeiras e Flamengo, se isso acontecer. É isso, ó, tá na tela aí a tabela do Campeonato Brasileiro com a pontuação. Agora o Flamengo líder por pontos e tudo mais. Vou colocar também, eu esqueci, me concentrei aqui, esqueci de colocar os resultados da rodada, né? Fortaleza 1, Sport 0. A gente vai falar do Palmeiras já, mas
todo time campeão, ou quase todos os times campeões, chega um momento do campeonato que é quase como aquela corrida de manutenção. O time vai lá e pá, faz os pontos. Não brilha, não é incrível, tal. Você acha que o Flamengo está nesse momento? Não diria que está nesse momento. Acho que o jogo de ontem teve um pouco dessa característica, mas o jogo de ontem, especificamente, o anterior, o Flamengo empatou com o Vasco. Que não é um absurdo empatar com o Vasco no Clássico, como não foi um absurdo o Palmeiras empatar com o Corinthians também, né? Mas não foi o resultado ideal, era um time mexido também e não foi a atuação que se esperava. Vale destacar a ausência do Pedro ontem, né? No banco e não entrou. Pedro perdeu o gol contra o Atlético Mineiro com um gol vazio no final do primeiro tempo. Aquele gol ali mudaria completamente aquele mata-mata da Copa do Brasil. A gente estaria falando de outra coisa talvez aqui hoje, né? Pedro perdeu o gol bizarro contra o Estudiantes aos 19 minutos, 3-0 com 19 minutos. Inexplicável ele perder aquele gol. Perdeu o gol com o Vasco na pequena área. E perdeu um também na Argentina, que o Samuel Lino vai para o fundo, faz o passe, a bola cruza a área. E o cara já joga algumas rodadas com o Samuel Lino. O Samuel Lino nunca joga a bola aleatoriamente na área, você busca um passe. O cara já tem, o centroavante tem que estar ligado. Essa bola vai chegar para mim. Ele vai quase que trotando, o zagueiro lá, o Facundo Rodrigues, vem voando e trava na hora do chute. Se ele se antecipa um pouco mais, não tinha impedimento, a bola vinha de trás, vinha da linha de fundo, ele chapa pro gol. O atacante tem que estar atento. Então o Pedro não está numa fase legal. E ontem o Felipe Luiz manteve ele no banco, não entrou, eu achei adequado. Em compensação, o Bruno Henrique não tem que continuar jogando. Ou ele põe o Plata de centroavante, ou dá uma chance pro Alisson, ou o Juninho, coitado, que não tem chance nenhuma, porque o Bruno Henrique, a única boa jogada do Bruno Henrique, ele tinha que chutar pro gol, ele cruzou. Ele ganhou na corrida, cortou, vai chutar cruzado. Não. Ele cruzou para o Arrascaeta, a bola... Quase deu certo. Quase deu certo. Mas era um chute para o gol aquilo ali, né? Ele estava em condições de finalizar. Eu chutaria pro gol. Sobre o lateral, até entenderia a reclamação se fosse um lance assim, um erro crasso. O Plata mandou para fora e deu... Não, foi uma disputa que ficaram vendo 300 vezes o replay. Aliás, a transmissão mostrou esse replay N vezes. O do pênalti mostrou pouquíssimo, né? Eu não entendo essas coisas também nessas transmissões de jogo de futebol. Quem é que decide as carrapetas ali? Mas tudo bem. O fato é que foi um lance, eu também acho que foi o do Plata que bateu por último. Mas não tem VAR no lateral. Isso que o Danilo falou, o jogador sai de costa pro lance. Se o Corinthians, segundo o Dorival, se preparava para bater o lateral, por que o jogador se afasta da bola? E por que a defesa... Peraí, o Corinthians cochilou realmente ali. E o Plata foi esperto, bateu rapidamente o lateral. E essa questão das bolas ali nos cones, isso é bem importante. Todo mundo tem que estar atento para isso. Quem está no ataque para aproveitar e quem está se defendendo também. Porque, de repente, você vai ter uma jogada como essa, né? E foi o que aconteceu. Eu acho, como eu falei há pouco, eu não acho nem que o Flamengo mereceu vencer o jogo, não. Mas usou as armas que tem, os jogadores que tem para conseguir o resultado. E não é o único time que vai brigar por título, eventualmente até ganhar um título, jogando mal aqui e ali. Ninguém joga bem 38 rodadas. Não existe, né? E semana passada o Manchester City jogou contra o Arsenal com 32% de posse de bola. No outro final de semana, tem 8 dias. Professor Guardiola. 32% de posse de bola. Que visa posse de Só uma bola. observação, ou duas, vai. Uma sobre a inutilidade do VAR, né? Que é um lixo, não serve para nada. E a gente viu, envolvendo os dois últimos jogos, ou não dois últimos, mas 2 jogos recentes do Flamengo, o quão é inútil o VAR. Então, lateral. Se for uma coisa, não pode interferir no lateral. Não pode interferir no duplo cartão amarelo. Inútil não, porque quinta-feira o VAR foi certeiro no impedimento do Estudiantes contra o Flamengo. Eu acho que tem lances que o árbitro agora não quer fazer mais nada, tudo é VAR. O Bandeirinha estava ali, o Bandeirinha não deu para ver. Eu discordo um pouco do Arnaldo aí, viu? É porque eles estão procurando um pretexto para dizer que o Flamengo, o Arnaldo principalmente, né? O Mauro César não. Tá procurando um pé para falar que o Flamengo ganhou, que o gol foi irregular. Pelo amor de Deus, esse cara é insuportável, mano. Então, o protocolo do VAR, o VAR veio para solucionar grandes coisas. Ele, além de solucionar coisa alguma, então, assim, agora tem o álibi do VAR, que pelo protocolo não pode analisar lateral. Mesmo que se for um erro que proporcione um gol. Não pode interferir no duplo cartão amarelo, mesmo que seja um erro, que influencie na expulsão do cara. Então, tá tudo errado em relação ao VAR depois de tanto tempo. Tudo errado mesmo. Então, essa é a primeira observação. Não serve para nada. A segunda é aquilo que você falou do voo de cruzeiro do Flamengo, ainda sem trocadilho com o jogo da quinta-feira. Acho que ainda não. Mas o Danilo falou quando será o confronto direto entre os dois, Flamengo e Palmeiras, no Maracanã. Depois desse jogo,
ainda a gente vai ter 9 rodadas de brasileiro. 9 rodadas. E daí não tem mais confronto direto entre os 3 primeiros. 9 rodadas, os 3 times jogando um campeonato deles. Né? Sem essa coisa, posso descontar os 3 pontos num confronto direto ali. Aí eu acho que se o Flamengo, e tem uma caminhada difícil até lá, porque não é só o Cruzeiro, ele tem o jogo com o Botafogo, depois faz um clássico O jogo depois. do Botafogo no dia seguinte da data FIFA. Exatamente. Os Né? jogadores da seleção brasileira estarão voltando do Japão. Os jogos marcados. Então, o Flamengo tem o Cruzeiro, aí joga no final de semana Bahia. Olha como não é simples o Flamengo até o confronto direto. Cruzeiro, Bahia, Botafogo, confronto direto. Se o Flamengo passa por essa montanha com uma vantagem e não deixa o Palmeiras se aproximar, aí ele vai ter 9 rodadas para fazer um campeonato dele. Aí acho que é voo de Cruzeiro. Porque é difícil Botafogar. ainda mais não, é impossível botafogar. Botafogar. Mas ainda mais com aquela questão que a gente fala que a dificuldade do principal rival Palmeiras é nos confrontos contra a turma de cima, Como foi nessa vez. como foi nessa rodada. Exatamente. Olha, estamos com uma audiência arrebatadora aqui. Pode falar, Trajano. Que rindo aqui, esse Thiago Life é uma figura, velho. Pessoal, vamos ver aqui agora os comentários do Thiagão aí, né? Já deixando os créditos na descrição pro canal original. Eu gosto muito dos cortes, né? Que ele é bastante sincero, né? Bastante sincero. É um dos únicos jornalistas brasileiros que falam a verdade, que eu não vejo tanto clubismo nele, entendeu? Eu não vejo clubismo, ele fala abertamente. Até também o Mauro César. O Mauro César, às vezes, é meio charlatão, reclama de tudo, mas é o jeito dele, é o cara que não tem negócio de rabo preso com ninguém. Vamos ver agora o que o Thiago Life falou aí dessa vitória do Flamengo diante do Corinthians. Falou também da cavadinha ali. Vamos falar de Corinthians e Flamengo. Agora que você já chegou, Cássio, eu posso falar de Corinthians e Flamengo e passar pano para o Cristal. Cássio procurou o Sardo Eu queria pra se primeiro, coçar. Canedinho, vamos falar de jogo, primeiro da bola, primeiro de futebol, do Flamengo, do Corinthians, do jogo. Depois a gente fala de cavadinha e do lance decisivo do jogo, que foi aquela cobrança de lateral. Então primeiro vamos falar, eu queria conversar com vocês, chat, com o Canedinho, sobre o jogo. Vou falar primeiro do Flamengo. Eu achei que o Flamengo estava claramente cansado. O Flamengo, assim como o Palmeiras, eu acho que sim, um jogo estressante de Libertadores, jogo de pênaltis. Você não vai chegar para jogar um clássico brasileiro no final de semana inteiro. Então eu achei que eles estavam sim cansados, achei que o Felipe escalou o que ele podia ali de melhor. Mas afora o cansaço, tirando o cansaço, eu continuo achando, e eu já tenho falado isso para vocês há algumas semanas, que a dupla de zaga do Flamengo, às vezes, é emoção demais. Eu me incomodo com 2 zagueiros que o tempo todo gostam de sair muito com a bola, jogam no alto risco, na alta recompensa. O drible que o Léo Ortiz toma do Yuri Alberto é inaceitável. Não dá pra tomar um drible daquele. Verdade. Você achou também, Não Canedinho? dá. Aí tem que chegar de carrinho. Não, é o lance que você tem que chegar de carrinho. Não Você dá. resolve no carrinho. Certeza. Ele foi tentar chegar numa dividida e aí chegou atrasado. E aí também não fez a falta. Não fez nenhuma coisa nem outra. Né? E isso tem acontecido, tá? Eu acho que se vocês pegarem outros jogos, tem acontecido. É que o Flamengo, quando joga em casa, por exemplo, pressiona tanto, recupera tanto a bola, que às vezes eles não ficam tão expostos. Mas nesses momentos de exposição, e se você pegar o jogo da Libertadores fora de casa foi parecido, são momentos de emoção. A gente até conversou aqui do Léo Ortiz ter dado aquele passinho para frente para deixar o jogador do Estudiantes em posição de impedimento. E fala, foi de propósito. Não, foi de propósito, mas foi de propósito com muita emoção, certo? Foi de propósito, não foi de propósito com aquela segurança de não, eu acertei. Ele mesmo fala, ele deu o passo para frente, olhou para o banco, ajoelhou e orou em nome de Jesus para que ele tivesse impedido, porque ele foi totalmente Isso na no emoção. primeiro tempo não funcionou. Porque o Yuri saiu na cara do gol algumas vezes, justamente também por aproveitar a linha. Bem lembrado, E ele. bem lembrado, O os Yuri lances do teve Yuri. um timing bom. Todos os lances de lançamento, acho que foi até do Breno Bidon alguns, né, pro Yuri. Um do O Bidu. Yuri saiu nas costas da zaga do Flamengo ali várias vezes no primeiro tempo. Então a dupla de zaga me dá um pouco de frio na barriga. Se eu fosse flamenguista, eu teria um pouco de frio na barriga. E o que aconteceu no primeiro tempo, e acho que muito por conta do cansaço de uma modificação ou outra, é que aquele encaixe de pressão do Flamengo não aconteceu. O Flamengo estava marcando mal. O Bruno Henrique marcou mal.
E o próprio lance do pênalti foi uma jogadaça do Corinthians, muito bonita, com destaque pro tapa de canhota do Guinegão. Matheus Bidu. Não, do Bidu, cara. O Bidu dá uma bola. Não, Pô, sair da pressão lá atrás, né? Foi muito bonito o lance. O Bidu tava assim, ontem, tava o catiço. O Bidu parecia ter incorporado, né? Jogou sei muita lá, bola, tá? melhores dias do Roberto Carlos. Mas do eles vêm Marcelo. evoluindo, tá bom? Os laterais do Corinthians têm feito boas partidas. Ao contrário do frio na barriga que me dá a zaga do Flamengo, os dois laterais do Corinthians evoluíram pra caramba na Sim. mão do Dorival. Estão jogando muito bem. Os dois. E nesse primeiro tempo, eu acho que foi um bom desenho, né? O Flamengo, imagina se fosse o Pedro titular, hein? Porque o Pedro é o cara que não pressionava. E o Flamengo, nesse primeiro tempo, teve muitas dificuldades. Acho que o Ranielli desceu, né? E ajudou ali na construção ali. Acho que foi o desenho do jogo ali durante 35 minutos. E o Corinthians cansou de ter oportunidade. Cansou, né? Conseguia sair da primeira linha do Flamengo ali com mais facilidade e tome bola para o Yuri Alberto nas costas da zaga. Tome. Porque isso o Yuri faz muito bem, né? O Yuri tem um facão maravilhoso. O Yuri tem muitas qualidades correndo com a bola, ele identifica o espaço, poxa, ele é rápido. Aí, quando a gente começa a falar de outras coisas, aí às vezes dá uma travada. Aí... Vai falar o quê do meu cristalzinho? Vamos analisar os lances do... Quer falar dos lances todos dele? Vamos olhar um por um? Eu acho que o lance do... O próprio lance do pênalti, ele errou, certo? Ele chuta na trave, mas assim, aquele lá, eu acho que eu perdoo. Eu não sei se vocês perdoam o lance na trave do Yuri? Não, Chamar o cara de louco. Então quem dava cavadinho? O Louco Abreu, olha o nome dele. Hoje ele mudou, mas ele é o Louco Abreu. O Zidane, que era um xarope também. Djalminha, que também acertava mais do que errava nisso aí. Ótimo. Mas eu não acho que seja um recurso. Não acho que seja um recurso. Eu acho que é muito mais pra... Eu tenho muito mais más recordações de cavadinha, olhando todo, tô falando, do que boas recordações de cavadinha. É uma que você lembra. Eu prefiro um pênalti como o do Léo Pereira, contra o Estudiantes. Eu prefiro um pênalti como o imediatamente antes do Léo, o menino do Estudiantes bateu lá, esqueci o nome dele. Ele entrou para bater o pênalti até. Praticamente cobrou um tiro de meta no pênalti dele. Eu prefiro assim, eu acho que o pênalti tem que ser batido assim. Eu acho que quando você também tá nessa posição da tabela que você tá, lutando pelo que você tá, sem jogar há uma semana, e jogando contra o líder do campeonato, não é ali o momento. Se quer dar uma cavadinha quando tá 2-0, ok, mas eu acho que eu tô começando a ficar contra a cavadinha. Acho que pênalti não se bate assim, não vale a pena. E ele toma uma decisão muito equivocada, o Yuri, de momento, de lugar, de tudo. Contra quem você tá jogando. Se entra a cavadinha, todo mundo ia falar, legal, cavadinha. Mas se perde por 2-1, igual, acertando a cavadinha, por exemplo. Qual a utilidade? Eu não sei. E eu sou super a favor da liberdade dos jogadores de fazer, da resenha, eu adoro. Mas, eu tô começando a ficar contra a cavadinha. Sério, tá me dando... Eu não sei a utilidade dela. E depois eu vou chegar no Mirassol, que era meu segundo ponto. Fala aí. Eu acho que a gente concorda quando olha a cavadinha como um resultado final que vale a mesma coisa que um pênalti bem batido. Com segurança. Então, é isso. É a segurança da cavadinha. Ela é insegura. É um momento de tensão, um momento de pressão. O pior momento de pressão do jogador. Eles falam que é bater um pênalti. E você vai optar por uma coisa de altíssimo risco, entendeu? Você vai aumentar ainda a relação risco-recompensa. Isso. E a recompensa é igual de um pênalti bem batido. Gol é gol, vale um gol na soma do placar. Porém, se você erra um pênalti, entre aspas, né, batido de forma convencional, você vai ser criticado, porém criticado como todos os outros. Quando você, depois do acontecido, não pode cavar no Rossi, porque o Rossi é um grande pegador de pênalti. E aí até lembraram o De La Cruz tentando cavar nele num jogo do Campeonato Argentino e o Rossi também defendeu. Gente, nos dois lances, o Rossi já estava caído. Ele só defendeu porque a cobrança foi mal feita, mal executada. Então tem outra coisa pra gente falar também. Se você... É uma questão de inteligência emocional do jogador e de conhecer o jogo. Eles acabaram de chegar de uma disputa de pênaltis contra um time argentino na Libertadores e eles ganharam com 2 defesas do Rossi. Pô, cara, você tem que diminuir teu risco. Que caiu pro mesmo canto.
mas caiu pro mesmo canto. É. Então, assim, o Yuri pelo menos deveria ter tentado bater no outro Exato. canto. Vocês Bate não cavadinha, estudaram, bate no ninguém outro estudou, canto. o Corinthians não estudou como ele acabou de vir, vocês têm 5 exemplos de anteontem de como o goleiro cai no pênalti. Pô, não é possível que isso tenha acontecido, não tem comando, cara. Ninguém combinou. Na hora do pênalti, alguém tem que chamar o Yuri e falar, ele cai para dos 5 pênaltis do Estudiantes, ele caiu 4 pro mesmo lado. Ah, beleza. O que aconteceu? Isso me leva ao gol de lateral, tá? Eu acho que eu queria conversar com vocês também. O Dorival reclamou do lance. O lance, para mim, na hora, vamos falar de arbitragem então primeiro. Eu não acho, o lance é difícil, o lance é muito rápido, o lance é inconclusivo no campo. E aí fica a decisão do Bandeira, certo? E aí é o que é. Depois, quando a gente começa a olhar em câmera lenta, 700 mil vezes, você talvez fique com a sensação, eu acho que pelos ângulos, não dá para ter certeza, mas parece que o último toque foi do Plata. Mas me parece, eu tenho é que eu não quero, se tem certeza, eu não quero cravar porque eu não tenho, mas me parece, a minha sensação é que o último toque foi do Plata, pelo efeito que a bola pegou. Vocês concordam, chat? Você concorda, Canedinho? Não, o último toque foi do Plata, tem uma câmera muito boa, que é lateral, de trás. Né? Como se ela estivesse na altura ali da linha do escanteio e pegou de frente o lance e o Bandeirinha, enfim, moscou, né? Também aí a gente reconhece que o lance na velocidade normal é bem difícil, diferente. Bem em cima dele. Eu já fui repórter de campo numa transmissão com você e foi a primeira vez que eu fiz isso, a única até hoje. Eu já fiquei no gramado outras vezes, mas atrás do gol. Quando você está ali na linha lateral, você não consegue ver nada na velocidade normal. É muito difícil. Muito. Só que, obviamente, esses caras fazem isso da vida deles, né? Não é profissional, a gente até cobra que seja, mas eles têm bastante experiência, minutos de vida ali naquela condição, e é um lance que o Bandeirinha deveria ter acertado. Mas na velocidade normal é bem mais difícil do que parece. Só que, pessoal, tá bom, lance rápido. Quem é que tava em cima do Plata? Era o Choca ou era o Gustavo? Não lembro. Vocês lembram quem tava, chat? Acho que o Gustavo Henrique. Tá, digamos que seja o Gustavo Henrique. Se havia uma dúvida de quem era a bola, se o Dorival disse que a bola era do Corinthians, os jogadores disseram que a bola era do Corinthians, por que diabos o jogador do Corinthians foi buscar a bola, então? O Gonzalo Plata foi mais esperto, pô. Ele foi rápido. Pegou e cobrou e foi embora. Foi embora. Por que o zagueiro do Corinthians não bloqueou com as duas mãos a cobrança dele e falou, não, a bola é nossa. Não, aí começa a discussão, arrisca um amarelo lá, mas você atrasa o ataque. Teve um lance de malandragem do Hugo, do goleiro. Teve uma hora que ele sai da área, foi no segundo tempo ainda, né? E dá um chutão e finge ele estourou o tendão calcâneo dele, ele cai com uma dor na panturrilha, que parecia que ele tinha rompido o ligamento. Mas não, foi malandragem. Ele viu que não ia dar tempo dele voltar porque a cobrança podia ser rápida, ele viu o time dele recompondo, ele se joga no chão para atrasar o ataque do Flamengo. Corretíssimo. Então, pessoal, vamos encerrar aqui para não ficar pegando muito tempo do vídeo do Thiago. Você vê que a visão do Thiago, por que eu fiz esse vídeo? Antes de fazer o vídeo, eu assisti. A visão do Thiago Leifert é a mesma visão do Mauro César sobre esse lance. Malandragem, pessoal. Futebol não pode perder esse... Quem já jogou bola sabe que a gente... Então, por exemplo, quem jogou bola sabe. A gente jogou bola de rua, né? Aquele baba ali. Às vezes a bola resbalava no pé, o cara pegava, cobrava o lateral ali e levava embora. Tem jogadores do Flamengo que tem essa malandragem. E o do Corinthians ficou comendo mosca. E aí o árbitro deixou levar, porque, como o Thiago falou aí, e o Mauro falou, é um lance, gente, em uma velocidade normal, a olho humano, a olho nu, não tem como ver. Os próprios jogadores do Corinthians estão reclamando desse lance. E o pênalti que não foi pênalti ali. Não foi pênalti no Léo Pereira. Do Léo Pereira. O Léo Pereira, porra, velho, se agora tudo for pênalti da área, acaba o futebol. Então, proibido de ficar dentro da área. Tira a área, então, acaba a área. Porque o atacante é protegido pela área, certo? Mas um trisquinho daquele vai ser um pênalti pro cara cair, como ele caiu, parecendo que ele tinha tomado uma cacetada de 70, 80 quilos que bateu em cima dele, rapaz. Absurdo, aí ninguém fala. Entendeu? O Thiago falou aí, né, que o lance do pênalti e tal. Mas eu não vou deixar o vídeo rolar muito, porque o vídeo é dele, eu não quero também deixar muito longo, né, pra não dar problemas. Mas, sobre o Rossi, cara, foi muito... O Yuri Alberto, obrigado, Yuri Alberto. Obrigado, Yuri Alberto. Obrigado, Yuri.
Porque, pessoal, a gente vai fazer isso ali. Se ele faz aquele gol, o jogo seria 2-2. 2-2. O Yuri é um baita de atacante, cara. É um baita de atacante. É um atacante que, digo a vocês. Digo a vocês aqui. Eu queria ele no Flamengo. Não batendo desse jeito, não. Mas ele é raçudo. Que o segundo gol vocês viram. O que ele fez ali com o Léo. Agora, Léo Ortiz. E sim, sobre o que o Thiago falou e o Mauro falou, eu faço assim. Eu faço o vídeo, deixo falar e dou minha análise em cima. Eu concordo, velho. Que jogar com o Léo Pereira e Léo Ortiz, dois zagueiros técnicos, você vê que eles não dão cacetada. Só teve um lance no segundo tempo, onde o Léo Ortiz deu uma chegada no Yuri Alberto ali, foi só pra mostrar, eu tô aqui também, não venha não. Mas eu acho que zagueiro tem que ser mais perverso. Tem que ter um zagueiro que destrua mesmo, que dê chutão, e outro que saia jogando. Por exemplo, o Júnior Baiano era louco, mano. Mas sempre jogava Júnior Baiano e outro técnico. Nunca jogava Júnior Baiano e outro Júnior Baiano. Nunca jogava Gamarra e Gamarra. Gamarra é um dos maiores zagueiros do planeta. O cara nunca foi expulso. Tomava cartão amarelo e era uma vez e quase nunca. Então o Léo Ortiz, às vezes, ele vai muito mole ali mesmo. Eu joguei bola, pessoal. Ali a proteção era dele. E não teve cobertura. Por quê? Porque, como o Mauro César falou, e até o Arnaldo, o Flamengo, o Corinthians estava jogando, avançando essa linha de defesa do Flamengo. O Yuri, ele vinha por fora e entrava por dentro fazendo facão. Porque o estilo de jogo do Yuri, ele é muito rápido. Ele não é tão alto, né? Acho que tem 1,81 m, mas ele é rápido. E a zaga do Flamengo não é uma zaga tão rápida. Porque ali, se o Léo Ortiz estava de lado, ele não podia dar carrinho de frente. Ali eu dava um carrinho, jogava o Yuri Alberto na placa lá. Dá um x-bet. Aqui não, pai. Pegava gramado, pegava ele, bola, tudo junto. O Zé Ivaldo fez isso com ele contra o Santos, que o Corinthians ganhou. Ele ficou mancando, ficou quase 3 semanas sem jogar. O Zé Ivaldo, zagueiro do Santos, aquele brutão que era do Cruzeiro. O cara é bruto mesmo. O cara bate mesmo, vai expulso todo jogo. Mas eu acho que zagueiro também tem que ser assim às vezes. Não toda hora. Tem que equilibrar. Mas o Léo Ortiz quer jogar muito bonito. Não é assim, meu amigo. Tem que às vezes dar carrinho. Tem que às vezes dar ali umas cacetadas na costela do atacante. Tem que dar ali umas pisadas no tornozelo. Né? Tem que ter malícia também, meu amigo. Não é pra machucar o colega. Mas pra assustar o cara. Ó, eu tô aqui, não venha não, viu? Não venha não, senão eu vou jogar você fora do campo. Assusta o cara, mas muita cara de bonzinho, aqueles caras, né? É um ótimo zagueiro, mas precisa ser mais bruto. Precisa dar carrinho, precisa chegar mais rasgando na bola. Na minha visão. Entendeu, pessoal? Essa é a minha opinião. Agora comente aqui a opinião de vocês. Vocês concordam com o que o Mauro César e o Thiago Life falou? Que é a exceção do Arnaldo. E que o Arnaldo tava procurando um pé ali para dizer que o gol do Flamengo foi regular. Não foi regular, foi malandragem. Tem diferença. Ali foi rápido, o cara cobrou lateral e foi o gol do Flamengo, acabou. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.